Olá, professora. Eu sou Lea Harumi Kawakami, juntamente com a Edivânia Cebalho da Silva Vieira, nós vamos apresentar as comunidades indígenas. O conceito: comunidade indígena é toda comunidade fundada em relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros, que mantém laços históricos, culturais com as organizações sociais indígenas pré-colombianas. A epidemiologia. Atualmente, foi feita a pesquisa de quantos índios existem e os dados foram de 817 mil, aproximadamente 817 mil índios e 307 etnias diferentes. Os principais problemas de saúde estão relacionados às doenças de veiculação hídrica, por falta do saneamento básico. Então, essas doenças, elas são parasitas intestinais, a transmissão é fecal-oral, geralmente, por falta desse saneamento básico, as pessoas pegam a doença através de alimentos ou através da falta de higiene. E as principais doenças que acometem a comunidade indígena é a amebíase, giardíase, gastroenterite e cólera. Outro problema que também está acontecendo agora na atualidade, nessa época de pandemia, é a Covid-19. Então, nesse cenário atual, as comunidades indígenas estão sendo afetadas pela pandemia do Covid, né? Devido à entrada de pessoas de outras etnias nas aldeias, assim como os garimpeiros e os madeireiros, sabendo que os índios, eles não seguem corretamente as medidas preventivas, facilitando o contágio com o vírus. Os índios, eles não têm o costume e o hábito de estar higienizando as mãos, lavando corretamente. Então, eles não têm essas informações. Por isso, essa doença está sendo também uma das principais, né, doenças nas comunidades indígenas. As ações de saúde. Vou falar um pouquinho sobre o saneamento básico, né, como funciona nas comunidades indígenas. O saneamento básico está entre os mais importantes fatores determinantes da saúde, né, dos indígenas. Infelizmente, os indígenas são os mais negligenciados quando o assunto é saneamento básico. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, há uma desigualdade entre o acesso ao saneamento básico dos povos indígenas, com relação aos povos não indígenas, sendo 36,1% dos domicílios cuja responsável se declarou indígena não possuem banheiro e nos domicílios com responsável não indígena o número é de 6,6%. Ou seja, então a maioria dos povos indígenas, né, eles ainda sofrem com essa deficiência de saneamento básico, causando, assim, danos para a saúde de cada um deles, principalmente se tratando com a água, né? E com os alimentos também. Mas esse descaso, né, podemos dizer assim, com os povos indígenas, é devido à ausência das políticas públicas, né, que regulamentam ações no que se diz respeito à atenção à saúde e ao saneamento básico dos povos indígenas. E foi através do decreto número 23 de 91 que houve uma transferência da execução das ações de saúde indígena da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI, para o Ministério da Saúde, por meio da Fundação Nacional da Saúde, que é a FUNASA, que se deu o início às políticas públicas de saneamento para os indígenas no país, juntamente com outras leis e decretos que proporcionam condições adequadas de salubridade ambientais aos povos indígenas, com soluções compatíveis às suas características socioculturais.
ações de saúde, são as ações geradas, né, para a melhoria da saúde dos povos indígenas, que visam o autocuidado. Ou seja, se eles forem melhores orientados, né, informados, preparados e capacitados para ter uma saúde melhor, isso vai mudar muito a vida dos povos indígenas, diminuindo principalmente várias doenças, né, entre elas verminoses, doença de pele, entre outros. Isso também cabe uma promoção de saúde, voltada principalmente pelas políticas públicas, né, do município, do estado, promovendo, assim, uma melhoria para esses povos, porque eles já vivem em umas condições precárias, né, as moradias deles, as condições de sobrevivência. Então, se eles tiverem um apoio, um acompanhamento das políticas públicas, tudo isso vai melhorar muito para eles, e até mesmo para o governo, porque se eles não ficarem doentes, o governo não vai gastar com eles, né? E também, através dessas políticas públicas, pode estar prevenindo muitas doenças, porque eles vão ficar muito mais informados para que eles possam ter mais cuidados com a sua saúde. A saúde do corpo, né, a saúde mental também. Tudo isso precisa para que eles tenham uma condição de vida melhor. Tem uma pesquisa, né, um artigo que eu procurei, diz que a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas tem como uma das suas diretrizes a promoção de saúde saudável e proteção de saúde indígena. Ou seja, essas políticas que eles criaram já, né, há alguns anos agora, não mostrou ainda, não foi possível perceber, né, um avanço para essas populações, ou seja, porque talvez só criaram no papel e não colocaram em prática, né, não capacitaram profissionais da área da saúde, de agentes comunitários, para estar orientando esses povos, né, para que eles possam ter uma vida melhor.